Olá, meus queridos alunos, irmãos amados, estamos aqui de volta em mais uma disciplina e agora nós vamos falar de livros proféticos. E antes de qualquer coisa, eu queria só posicionar vocês sobre a nossa sequência didática. Nós falamos de Pentateuco, depois nós falamos de livros históricos e agora nós vamos falar de livros proféticos. Por que isso? Por conta da sequência lógica e canônica. Na divisão do Antigo Testamento, a terceira divisão são os livros poéticos. Então, se a gente seguisse as divisões, a disciplina agora seria livros poéticos. Mas livros poéticos vai ser a disciplina posterior, porque nós estamos pegando uma sequência de metanarrativa. O que é isso? Pentateuco tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que formam uma espécie de início, de base para tudo que vai se desenrolar depois. O Pentateuco é a base de tudo. Então, depois do Pentateuco, a gente tem os livros históricos, que é exatamente como o povo de Israel lida com a terra prometida, com o cumprimento da promessa da terra prometida. Josué entra ali e a gente vai ver nos livros históricos como que esse povo desenvolveu na terra. E a gente tem ali uma história triste, porque o povo toma a terra, né? Ele tem posse da terra, o povo é dividido em tribos pela terra, pelo trabalho, ministério de Josué, e depois a gente tem o livro de Juízes, que tem uma certa decadência espiritual, o governo deixa de ser um governo único para ser governos tribais, a gente vê uma fragmentação, e depois a gente vê o livro de Ruth, que é Deus provendo já uma descendência real, né, da onde vem a descendência de Davi, e depois de Samuel, reis, a gente vai ver a monarquia em Israel, ou seja, Israel naquela terra governado por reis que deveriam seguir as instruções que Moisés deixou no livro de Deuteronômio, principalmente. E a história do livro dos reis, a gente vai ver Israel unido pelo trabalho, sobretudo, de Davi. Depois a gente tem o filho de Davi, que herda o trono, Salomão, e do filho de Salomão em diante a gente vai ver o reino dividido. E é nesse período do reino dividido que os profetas são levantados exatamente para exortar o povo à obediência da lei, ao arrependimento, e é isso que a gente vai estar estudando. Os profetas, todos eles que nós vamos estudar aqui, eles foram levantados, o contexto histórico deles é o reino dividido de Israel. Então a gente vai caminhar por isso. Essa primeira aula é uma aula introdutória, é uma aula só para apresentar para vocês a disciplina, posicionar vocês a didática da disciplina, como que a gente vai abordar em tão pouco tempo esses profetas todos, ou esses livros proféticos todos que nós temos aí na nossa Bíblia. Então, que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com a tua vida, que está aí se aplicando aos estudos, e no que depender de mim, eu quero dar a minha contribuição para vocês, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos guie, que nos leve, que nos traga clareza na nossa mente, para compreendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti com o coração alegre, para iniciar mais uma disciplina. Dependemos da Tua graça, dependemos do Teu Espírito, que Tu possas, ó Deus, trabalhar na nossa mente, abrir o nosso entendimento, para compreender a revelação Tua contida nestes livros e como aplicar as Suas lições em nossas vidas. Rogamos a Ti, estamos aqui para a Tua glória, peço Tua bênção sobre essas aulas, sobre a vida dos meus alunos, irmãos que estão aí acompanhando, e que em tudo Tu sejas glorificado. Assim nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a título de introdução sobre livros proféticos, bom, o nosso objetivo aqui é trazer uma breve introdução, um panorama básico, bem superficial, porque o nosso tempo não permite isso, e o aprofundamento em cada livro demandava maior tempo e talvez um outro nível de curso. Então, mas a gente vai trabalhar aquilo que eu entendo ser de extrema relevância para nós.
Então a gente vai trazer uma introdução breve, a gente vai especificar as características desses livros, nós vamos apresentar um panorama, né, desses profetas chamados maiores e menores, vamos tentar identificar a mensagem teológica de cada livro, isso é fundamental, e se tem alguma relação desses livros com o Novo Testamento. Antes de prosseguir, é bom que vocês entendam, a gente está dentro de uma ordem cronológica, ó. Pentateuco, a história de Israel na Terra Prometida e os profetas agindo no meio desse período. O período, então, o que vai posicionar nossas aulas é o advento do exílio. Deixa eu clarear para vocês isso. Israel entra na terra, como eu disse, por Josué, e mais para frente ela vai ser governada por juízes e depois por reis. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. Nesses reinos de Saul, de Davi e de Salomão, o reino de Israel está unido. Davi conquista Jerusalém e coloca Jerusalém como capital da nação e centro religioso, e é ali que ele tem o projeto de construir um templo. Esse templo é construído pelo seu filho Salomão. Salomão constrói o templo, então o templo fica em Jerusalém, no Monte Sião. Ali é o centro religioso de todo Israel. Todo aquele povo que Deus tirou do Egito, que Deus conduziu pelo deserto, que atravessou o Jordão, que entrou na Terra Prometida, que foi assentado e dividido ali naquela terra, todo esse povo agora tem um centro religioso. Então a gente vem do tabernáculo para um templo. Tabernáculo que era móvel no deserto, e depois o tabernáculo fixo em Siló, e agora o templo em Jerusalém. Isso até Salomão. Depois de Salomão, o reino é dividido. E quando o reino é dividido, os profetas são levantados com uma mensagem, procurando levar esse povo a se render à lei de Moisés, procurar alertar esse povo sobre as consequências de quebrar a aliança. E o fim da história aqui é que o reino do norte é levado cativo para a Síria e o reino do sul é levado cativo para a Babilônia. Então, esse cativeiro é o ponto central da nossa didática dessa aula. Como assim o cativeiro é o ponto central da didática? Porque nós vamos analisar profetas antes do cativeiro, profetas que atuaram no cativeiro e profetas que atuaram depois do cativeiro. Então são chamados de profetas pré-exílicos, profetas exílicos, profetas pós-exílicos. Só título de didática para a gente compreender, ok? Vamos tratar aqui dos livros proféticos no cânon bíblico. Ele ocupa a quarta divisão do Antigo Testamento: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Então tem essas quatro divisões na nossa Bíblia no que tange ao Antigo Testamento. Para o nosso curso aqui, a gente está colocando os livros proféticos num terceiro lugar. A gente está falando de Pentateuco, já falamos, histórico, já falamos, a quarta divisão seria o poético, mas nós vamos falar de proféticos, porque os proféticos estão relacionados ao período da história de Israel naquela terra, ok? A atuação e a mensagem dos profetas estão, então, no contexto da monarquia de Israel. Os profetas escritores, né? Porque a gente, como profeta, a gente vê Moisés, foi um dos profetas, né? Talvez um dos maiores. Samuel foi considerado profeta, mas nós estamos falando de profetas escritores, esses cujos nomes dão títulos aos livros que a gente vai estar aqui estudando. Então, guardem isso, ó. Profetas que estão no reino, profetas que estão antes do exílio, profetas que atuam dentro do cativeiro, dentro do exílio, e profetas que estão depois do cativeiro, ok? Então nós temos o reino unido com Saul, Davi e Salomão, o reino dividido depois de Salomão e depois do cativeiro um período de reconstrução daquele povo naquela terra. Interessante vocês entenderem que depois do cativeiro
Israel nunca mais teve um rei, o que mostra que o grande rei de Israel, descendente de Davi, que tem um trono e um reino que dura para sempre, é Jesus Cristo, o filho de Davi, o rei eterno prometido. Vamos continuar aqui na nossa aula. Vamos entender agora como é que se constrói o discurso profético. Como que habitualmente os profetas atuavam. Não estou falando nem do texto deles, mas do ministério deles. Primeiro, eles são levantados para prevenir o povo quanto às consequências de sua própria pecaminosidade. Então, eles têm um ministério de alerta, um ministério de prevenção. Eles apontam para o perigo da disciplina de Deus, o perigo da quebra da aliança. Todos eles têm isso com eles, né? É uma característica dos profetas. Uma outra característica dos profetas é que ele não somente previne as consequências do pecado, mas eles vão direto ao ponto. Eles denunciam o pecado. O ministério profético denunciava o erro, apontava para onde Israel estava errando e para onde isso iria levá-lo. Então, são características do ministério profético. Por isso que esses homens foram perseguidos, por isso que muitas vezes em Israel eles eram maltratados por conta do discurso franco, direto, profecias diretas em obediência aos oráculos de Deus. Então, eles falavam exatamente aquilo que Deus exigia que eles falassem. A palavra dos profetas não era para ganhar simpatia dos reis, dos sacerdotes, não. A palavra do profeta era para ser fiel a Deus, e para isso eles denunciavam, iam no ponto, eles denunciavam onde Israel estava pecando. Eles também, outra característica do ministério dos profetas, é que eles descreviam o juízo vindouro. Isso é muito interessante, que Isaías, por exemplo, ele fala de um perigo que vem do sul, ele se refere aos babilônicos, num período em que a grande potência era a Assíria. A gente vai ver isso quando falar desse livro. Mas é importante essas características deles. Eles previnem quanto à consequência do pecado, eles denunciam o pecado diretamente e eles descrevem o juízo de Deus que viria. Mas, com todas essas características do ministério dos profetas, eles também convidavam ao arrependimento. As palavras dele, ao mesmo tempo que prevenia as consequências, apontava o pecado, descrevia o juízo, convocava ao arrependimento. Os profetas convocavam Israel ao arrependimento, o que nos faz entender que a razão de Deus levantar os profetas não era necessariamente punir o povo, mas era resgatar o povo ou fazer com que o povo reconhecesse seu pecado, se arrependesse de seu pecado e não fosse para o juízo do cativeiro. O juízo maior aqui, nesse contexto, é o povo que herdou aquela terra ser expulso daquela terra. Esse é o grande juízo. Eles estão dentro de uma terra que Deus prometeu e cumpriu a promessa quando eles entraram ali pelo trabalho de Josué. Eles entram, Josué divide a terra e o juízo estava relacionado à quebra da aliança. Porque com Moisés, Deus faz uma aliança. Essa aliança é o que ia nortear a caminhada do povo de Deus na terra. A gente vai ver isso claramente no livro de Deuteronômio, quando ele fala de bênção e maldição. Então, qual seria o juízo que os profetas tentam evitar, chamando esse povo ao arrependimento? O juízo seria este povo ser expulso da terra que Deus havia dado a ele. O que nos traz uma grande lição, irmãos, que é o temor a Deus. Deus é fiel à sua aliança, Deus se relaciona conosco por meio da aliança. A quebra da aliança traz consequências ainda hoje. Nós fomos acostumados a ouvir na igreja o seguinte refrão: se Deus é por nós, quem será contra nós? É um refrão bonito, uma palavra bonita, só que às vezes ela é interpretada de uma forma muito limitada, muito reduzida.
como se Deus nunca fosse contra o povo dele. De fato, se Deus é com o seu povo, ninguém pode ir contra. Mas quando Deus é contra o seu povo, ninguém consegue ir a favor do povo dele. E muitas vezes a história de Israel nos diz: Deus é contra o seu povo. E quando Deus é contra o seu povo, Deus entrega ao seu povo as suas próprias escolhas. Você vai ver isso no Salmo 81, por exemplo. Ah, se Israel me ouvisse. Israel não quis me ouvir e eu entreguei então as suas próprias escolhas. O que os profetas estão tentando evitar é isso, que Deus se volte contra aquele povo, que a aliança não seja quebrada. Como a aliança já estava sendo quebrada, eles mostram o pecado e convocam para o arrependimento. E uma última característica dos profetas nesses livros é que eles, além de anunciar o juízo, chamar o arrependimento, eles também anunciam, eles profetizam uma libertação futura. Ele mostra que Deus, ou eles mostram, né, que Deus não vai abrir mão do seu povo. Aquele povo que Deus colocou naquela terra, ele vai trazer de volta para aquela terra, o que nos mostra uma outra doutrina que a gente vê estampada nessa seção da Escritura, e por que não dizer em toda a Escritura, Deus sempre tem um remanescente. A gente vê isso nesses livros. Então, qual seria a divisão? Como que a gente analisa? Quando você abre a tua Bíblia, você vai ver uma divisão que vai começar com Isaías, com Jeremias, com Lamentação de Jeremias, com Ezequiel, com Daniel, com Oséias e assim por diante. Mas nas nossas aulas aqui, a gente não vai analisar essa sequência canônica. A gente vai analisar uma sequência cronológica, como eu falei para vocês. Então, a gente vai analisar os profetas antes do exílio, os profetas do exílio e os profetas depois do exílio. Então, vamos lá. Quais foram os primeiros profetas? Sempre lembra disso. Depois de Salomão, o reino dividiu. Reino do Norte, Reino do Sul. Os profetas se levantam, primeiramente, alguns profetizando para o Reino do Norte, outros profetizando para o Reino do Sul. Ambas ações proféticas, tanto no Norte como no Sul, com o intuito de evitar que esse povo fosse expulso da terra. O que acabou acontecendo? O Reino do Norte foi tomado pela Assíria e ficou apenas o Reino do Sul, que durou um pouco mais de 100 anos, e também eles foram tomados pela Babilônia. Então, quais foram os primeiros profetas do Reino do Norte, lá, que atuaram no Reino do Norte, ou os primeiros profetas antes do exílio no Reino do Norte? São eles: Jonas, que a gente vai ver daqui a pouco, Amós e Oséias. Esses três foram os três primeiros profetas levantados, atuando diretamente para o Reino do Norte, denunciando o pecado, prevenindo contra as consequências do pecado, chamando ao arrependimento. Você deve estar aí, poxa, mas Jonas, ele foi para Nínive, realmente. O livro de Jonas narra o trabalho dele em Nínive e o que Deus fez lá. Mas o ministério de Jonas foi no Reino do Norte, ok? E a gente, os escritos dele para o Reino do Norte, a gente tem pouca coisa na Bíblia, mas o livro que leva o nome dele não é o trabalho dele no Reino do Norte, sim o trabalho dele como arauto de Deus pregando em Nínive, capital da Síria, para que eles fossem convertidos ao Senhor. Então, esses são os primeiros profetas do Reino do Norte. E quais seriam os primeiros profetas do Reino do Sul, professor? Os primeiros profetas do Reino do Sul são Miqueias e Isaías, e eles são contemporâneos. Você já deve ver que Miqueias é um livro menor, um livro pequeno, e o livro de Isaías, um livro bem maior. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Então, esses são os profetas os primeiros profetas do norte e do sul. Repetindo, do norte, Jonas, Amós, Oséias. Do sul, Miqueias e Isaías.
Antes ainda do cativeiro, surgiram os últimos profetas que Deus levantou antes de punir, antes daquele povo ser expulso da terra. Quais são esses profetas? Naum, a gente vai estudar esse livro, Sofonias, Abacuque, Joel, Jeremias e o livro de Lamentação de Jeremias e o pequeno livro de Obadias. Esses livros, ou esses profetas, eles foram os últimos a atuarem antes de Israel ser dilacerado e o reino de Judá ter sido levado pelos babilônicos. Você vai ver isso de forma poética no livro de Lamentações e no Salmo 79, por exemplo. Você vai ver Jerusalém tomada, o templo destruído, os grandes símbolos da fé jogados por terra, porque se cumpriu aquilo que Deus quis, por meio dos profetas, evitar. Com um detalhe, apesar de Jeremias estar sendo contado entre um dos últimos profetas antes do cativeiro, na verdade, ele viu o reino de Judá sendo levado cativo para a Babilônia. Ele não foi para a Babilônia, ele foi para o Egito. Por isso, ele morre no Egito. Mas ele vê Lamentações, por exemplo, o nome do livro já diz, são 5 lamentos em forma de poema, em que Jeremias, com lágrima nos olhos, relata a tragédia da queda de Jerusalém. Então ele viu. Então, quando a gente fala isso cronologicamente, aquilo que Isaías anunciou, preveniu e disse que poderia acontecer se Israel não se arrependesse, Jeremias viu acontecer, mais de 100 anos depois. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente fazer uma panorâmica desses livros em si. Hoje, apenas uma aula de introdução. Quando o povo vai para o exílio, e eu estou me referindo ao Reino do Sul, e aqui presta atenção no detalhe. O exílio do Reino do Norte é para a Assíria, e a narrativa bíblica não se ocupa muito com isso. A narrativa bíblica vai se ocupar com o exílio do Reino do Sul. Por quê? Porque o Reino de Sul está à raiz de Davi, com quem Deus fez aliança de um trono eterno. Por isso que o Reino do Sul ele tem apenas 2 tribos, a tribo de Judá, que é a grande tribo, e a pequena tribo de Benjamim. Então, por que o Reino de Judá não foi destroçado de uma vez por todas? Porque Deus tem uma aliança com Davi. Quando você lê o livro de Esdras e Neemias, você vai ver esse povo voltando para aquela terra. É o Reino do Sul que está voltando para aquela terra. E lá eles vão encontrar uma oposição muito grande dos samaritanos. O que são os samaritanos? É um povo misto daquela terra que foi devastada pela Assíria. Tá vendo como é que tem muito conteúdo e como a gente precisa ir devagar trabalhando essas coisas para vocês entenderem? É importante que vocês entendam isso. Quando eles vão para o cativeiro na Babilônia, Deus levanta 2 profetas. Dentro do cativeiro, Ezequiel e Daniel. Ezequiel foi levantado dentro do cativeiro e Daniel também. Foram levados cativos, talvez numa segunda investida de Nabucodonosor. Ali eles foram levados para o cativeiro, que era o pessoal mais nobre. E lá dentro do cativeiro, Deus levanta Ezequiel como profeta e Deus levanta também Daniel como profeta. E passam-se 70 anos, aquele povo que está cativo volta para aquela terra prometida. E quando aquele povo volta para reconstruir, 2 profetas são levantados, Ageu e Zacarias. E depois de um tempo, depois desses profetas, Deus levanta o profeta Malaquias, que vai encerrar o cânon do Antigo Testamento para nós, mostrando como é que está o estado espiritual do povo de Deus, depois de ter regressado do cativeiro babilônico e persa. Então esse é o pano de fundo, a cronologia desses livros, por isso que a gente optou por analisá-los de acordo com essa cronologia, antes do exílio, durante o exílio, depois do exílio. Uma outra coisa interessante
é que no meio da literatura profética de Israel, você vai ver que profetas que foram levantados, cujo ministério era voltado para outras nações. Dentre esses, a gente vai ver Jonas, como eu já disse, o ministério foi para Nínive. A gente vai ver Obadias, o pequeno livro de Obadias, que é uma profecia contra Edom, os edomitas, que eram os filhos de Esaú. Então, profecia contra eles. E também Daniel, que profetizou sobre reinos poderosos que viriam. Ele profetizou a queda da Babilônia, ele profetizou o surgimento do Império Grego, depois do Império Macedônio, do Império Romano. Tudo isso está dentro do livro de Daniel. Ok, gente? Isso a título de introdução. Agora, você já ouviu falar assim, tem profetas maiores e profetas menores. Isso é uma expressão bem cristã. Na Bíblia hebraica a gente não tem profetas maiores, profetas menores, a gente tem profetas posteriores e profetas anteriores, que a gente tem isso. A gente não tem profetas maiores e menores. Mas por que essa expressão? Por que profetas? Por que são classificados assim? Quais são os profetas maiores? Os que são considerados profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e o livro de Lamentações. Esses 5 primeiros livros são considerados 5 livros dos profetas maiores. E os restantes, que são 12, são os chamados profetas menores, que na Bíblia hebraica é chamado livro dos 12. São esses 12 profetas que vai de Oséias até Malaquias. Esses são os 12 profetas menores. Então a gente tem 17 livros compondo esse bloco do cânon bíblico do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. 5 são considerados profetas maiores e 12 livros são considerados profetas menores. Essa classificação, de acordo com alguns estudiosos, tem a ver com o volume da obra. Ou seja, os volumes mais extensos são chamados de profetas maiores e os volumes menos intensos, mais condensados, sintetizados, são chamados profetas menores. Tanto é que Obadias só tem um capítulo, tem vários profetas menores que só tem 3 capítulos, né? Você vai ver o livro de Oséias, sim, tem 14 capítulos, mas a grande parte são livros menores em extensão. Mas há também estudiosos que dizem que eles são classificados por menores não por conta do volume da obra, mas por conta do tempo de ministério. Segundo esses estudiosos, esses considerados profetas maiores teve um tempo de atuação maior do que o dos profetas menores. Mas isso tudo está dentro do campo da discussão acadêmica, dos estudiosos, dos eruditos. Vale lembrar que essa classificação profetas maiores, profetas menores, é bem peculiar a nós, ok? Então, acho que deu para entender até aí, né? Profetas maiores, profetas menores, a divisão em torno do exílio, profetas antes do exílio, profetas do exílio, profetas depois do exílio, profetas que foram levantados para outras nações, como Jonas, como Obadias, como Daniel, que anuncia o governo de Deus sobre outros povos. Então, essa é a riqueza da literatura profética, essa é a nossa aula introdutória. A gente vai começar na próxima aula a falar dos primeiros profetas do Reino do Norte e os primeiros profetas do Reino do Sul, e a gente vai ter que ser breve por conta do nosso tempo. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Qualquer dúvida, você pode me acionar lá pelo nosso grupo, que eu terei prazer de, se eu puder, tirar a tua dúvida, tá? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula.